dentro do campo da agroecologia, para pessoas que têm um conhecimento só em relação aos aspectos técnicos da agroecologia e para pessoas que também têm conhecimento só em relação aos aspectos teóricos. Então, essa é uma aula inaugural de uma disciplina que visa dar essa visão interdisciplinar e, de certa maneira, tentando abarcar toda essa complexidade que esse campo, né, da agroecologia abarca. E aí nós pensamos, né, então, na verdade são duas disciplinas, como eu comentei, de 2 programas de pós-graduação diferentes que nós, professores, atuamos. Então, esse evento faz parte, ele é promovido tanto pelo programa de pós-graduação em sustentabilidade na gestão ambiental, que fica lotado no campus da UFSCar de Sorocaba, né, quanto também um evento do programa de pós-graduação em agroecologia e desenvolvimento rural, que fica lotado no campus de Araras, também da UFSCar, né? Então, então, nós conseguimos aí fazer uma disciplina que junte estudantes e que seja... E essa coisa da pandemia nos permitiu fazer a disciplina online, que tivemos então, muitos inscritos, e o início dela, esse dia de hoje, comprova isso, aí, com mais de 300 inscritos e 85 pessoas agora aqui já na sala. E aí a gente pensou, poxa, vamos começar com a perna direita ou esquerda, né? Vamos começar com a perna boa, depende, cada um gosta de um lado. E aí vamos começar com a perna boa esse nosso evento e convidamos a professora Islândia Bezerra, que é professora de nutrição da UFPR, a professora Suzana vai apresentá-la com mais calma, que também é presidenta da Associação Brasileira de Agroecologia, para dar o pontapé inicial. Então é isso, eu queria dar as boas-vindas a todos e a todas que estão aqui. Eu queria pedir a gentileza de que mantessem os microfones desligados de vocês, para evitar qualquer interferência na fala. Nós vamos abrir uma sessão de perguntas. A Suzana depois vai explicar. Não, acho que eu explico a dinâmica, Suzana. Você explica depois. Acho que eu explico. Bom, você que sabe. Tá. A Suzana, então, daqui a pouco explica a dinâmica do evento, mas nós vamos abrir aqui as perguntas todas por chat. Então, quem tiver questões, quiser colocar questionamentos, então nós vamos ter aí um tempo após a apresentação da professora Islândia para a gente dialogar com ela. E aí nós vamos fazer isso via chat, já que o número de pessoas presentes é muito alto, e se cada um pedir a palavra, vai ficar um tumulto danado. Então, quem tiver questionamentos, observações, coloquem no chat, eu vou estar recolhendo e no final eu recupero isso. Então, por gentileza, os microfones mutados, né? Desligados, que agora mutar é um neologismo que eu aprendi, tô fantástico. E gostaria também de aproveitar aqui esse início para agradecer o estudante que tem trabalhado, que tem nos apoiado, que é estudante do curso de pós-graduação, do programa de pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural, o Michael Miguel Vieira da Silva, que é o braço direito, esquerdo, é poeta, é repentista, é agroecólogo, e ele que está em nosso técnico de TI. Então, se nós estamos aqui conseguindo fazer essa transmissão ao vivo, não é por conta minha, nem do Fernando, nem da Suzana, que descobrimos que somos praticamente analfabetos digitais, e sim graças ao Michael, que é o nosso técnico de TI, repentista e agroecólogo. Tá bom? Passo a palavra ao professor Fernando aí para dar saudações iniciais. Bom dia a todas e todos. Agradeço muito a participação aí de quem conseguiu entrar aqui. Os estudantes matriculados nas 2 disciplinas, sejam bem-vindos às disciplinas, né? A ideia de ofertar para essas 2 programas de pós também o objetivo de ter essa integração de 2 áreas, são profissões, no caso do mestrado em gestão ambiental lá de Sorocaba, voltado mais para a área ambiental e, né, converge totalmente com a agroecologia, então vai ser uma experiência interessante juntar todo mundo aqui nesse balaio que é a agroecologia. Agradeço também muito a querida Islândia por aceitar o convite, assim, na hora que eu pedi. A gente tem trabalhado junto pela ABA, eu faço parte também da diretoria da ABA há algum tempo, e é um prazer enorme te ver, não tanto quanto ver pessoalmente, mas está valendo. E acho que agradecer, tem professores aqui, estou vendo o professor Rubismar, do programa de agroecologia também, seja bem-vindo, professor, e Suzana, também agradeço toda a ajuda. Eu acho que é isso. Lembrar que depois, assim que acabar assim, a palestra, a parte que a gente combinou, os que tiverem matriculados nas 2 disciplinas, que fiquem, a gente vai ter um intervalinho para a hora que depois que terminar,
para aí a gente vai fazer uns combinados em relação às duas disciplinas que a gente está ofertando. Então, quem tiver matriculado, segura mais um pouco depois que acabar, não disperse muito. A gente faz um intervalinho aí, né? E aí, depois quem quiser sair, mas aí a gente vai ter um momento mais das pessoas que estão matriculadas para a gente fazer os combinados, que hoje seria, a princípio, é o primeiro dia de aula, né? Então, para a gente começar virtualmente nesse processo. Então, agradeço e passo a palavra para a Suzana, para a gente poder começar. Um beijo a todos. Bom dia a todas e todos. Gente, que delícia, apesar da gente estar à distância nessa telinha quadrada, né, a gente tem um momento de prosa e tanta gente linda e estamos com saudade aí de todo mundo. Então, primeiro eu queria agradecer o convite do Ricardo e do Fernando para essa parceria, para as disciplinas. Adoro, né? Vamos lá, agroecologia, trabalhar, construir conhecimento agroecológico. Eu ainda estou ligada à universidade, cheguei do Paraná há pouco. E aí, bom, então, gratidão aí por essa parceria. E também agradecer a presença de todo mundo aqui para esse momento, para essa manhã de prosa. Islândia, muito, muito grata por aceitar esse convite. Eu fiquei com a linda e feliz tarefa de te apresentar. E, bom, a Islândia é natural do Rio Grande do Norte. Eu vou focar um pouquinho mais nos aspectos acadêmicos. A gente não é só isso, né? Não é só o trabalho acadêmico, a vida acadêmica, mas isso é muito importante também. Então, vou focar um pouco nisso, depois se a Islândia quiser falar mais. Bom, a Islândia Bezerra, ela é professora de nutrição da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e lá ela também é vinculada ao programa de pós-graduação em Sociologia. Ela também é educadora da Escola Latino-Americana de Agroecologia, maravilhosa escola, ela, na Lapa, também no Paraná, perto de Curitiba. E a Islândia tem uma formação multidisciplinar, começou com a graduação em nutrição, fez especialização em saúde pública, mestrado e doutorado em ciências sociais, que ela foi para sociologia rural, e fez pós-doc lá no México, em ciências e desenvolvimento regional. Um trabalho bem bonito, interessante. Tem uns vídeos por aí na internet interessantes da gente assistir com esse trabalho dela lá no México. Bom, ela trabalha com ensino, pesquisa e extensão, e é nossa atual presidenta da Associação Brasileira de Agroecologia. Bom, a Islândia vai nos presentear com a sua fala nessa aula aberta, um tema agroecologia que alimenta e nutre a soberania alimentar, desafios e potencialidades. Bom, como o Ricardo falou, eu vou explicar um pouquinho como vai ser a metodologia dessa nossa prosa. A Islândia vai ter uma fala de uns 45 minutos, pouco mais, pouco menos, fica à vontade. Então, a gente deve ir até 9h55, 10 horas. E daí, enquanto isso, vocês vão colocando, fiquem à vontade para colocar as perguntas, os questionamentos no chat, e o Ricardo e o Maicon vão sistematizar essas perguntas. E depois vão mediar essa prosa mais dinâmica com a Islândia. A gente deve encerrar umas 10h20 até 10h30, e como o Fernando falou, depois a gente dá um intervalinho, e os estudantes matriculados nas duas disciplinas voltam para essa mesma sala para a gente apresentar e fazer os combinados e tudo. Certo? Bom, em vista disso, vamos lá, bora começar a nossa prosa, Islândia. Bem-vindíssima. Muito obrigada, Suzana, muito obrigada, Fernandinho, né? Fernando, como é conhecido, o professor Fernandinho para a gente, né? O Ricardo. Agradeço, eu é que tenho que celebrar e agradecer, né? Esse momento tão honroso, assim, de uma aula para 2 programas de pós-graduação, e vocês ainda tiveram a generosidade de abrir, né, uma aula aberta, e sabemos que nessa conjuntura aí de
das lives, de webinar, de tudo que está rolando nesse mundo virtual, você ter essa disposição, né, com o Maicon, o Maicon, o nosso TI oficial, técnico em informática oficial, né, abrir para outras pessoas participarem do diálogo. Eu acho isso muito louvável, né? E não querendo dizer que um evento fechado, um momento como esse ser fechado, não é de um todo ruim, porque também a gente tem sabido o que está acontecendo aí em vários momentos, né, em outras reuniões virtuais. E mesmo assim vocês, né, se arriscaram, literalmente, para abrir para outras pessoas, né, participar desse momento, que eu tenho certeza que vai ser muito rico. Eu tenho muito que agradecer mesmo o convite, muito mais, e por essa apresentação meramente oficial de currículo Lattes, né, Suzana, que a gente tende a cumprir, né, com os ritos de apresentação, mas eu também gostaria de fazer um adendo, né? Então, além de professora de nutrição, com esse título aí que nos identifica nesse mundo intelectual, nesse mundo acadêmico, né? Eu também sou mulher, né? Mãe de 2 adolescentes, moramos num sítio que há mais de 25 anos não entra nada de agrotóxicos aqui, né? Então, a vivência, né, a prática da agroecologia, ela também faz parte do meu cotidiano e eu sou muito grata, né? Por estar aqui, por estar nesse espaço e nessa conjuntura de pandemia, de isolamento, de distanciamento como medida protetiva. Esse tem sido, de fato, o nosso refúgio, né? O nosso sítio, a nossa horta, né? Os nossos bichos e tudo que a gente tem aqui. Então, de fato, a gente está numa condição de privilégio, né? E às vezes eu me sinto mal por isso, né? Porque a gente tem terra para pisar, né? A gente tem terra, canteiro de horta para mexer. E, enfim, eu só queria deixar isso claro e não é nada fácil, né? Agora a gente está passando por um período de estiagem. Nos últimos 3 anos, esse tem sido o pior. E tudo isso vai, eu acho, ao encontro do que eu vou tentar trazer como abordagem nessa aula, né? Muito mais numa questão de... Eu sei que são pessoas que já vêm desse movimento agroecológico enquanto ciência e prática, não apenas movimento, né? São pessoas, senão não estariam buscando esse aperfeiçoamento, essa colocação, né? Se colocar nesse universo da pesquisa, do problematizado, se fazer perguntas e tentar responder, né? Então, a gente tem um contexto aí ambiental, social, né? Bom, econômico e alimentar, né? Que a gente precisa problematizar, trazendo essa dimensão que nos move, que é a agroecologia, né? Então, assim, eu acho que a gente, enquanto professora, né, do curso de nutrição, e aí é esse lugar, meu lugar de fala, né, que eu vou tentar me colocar aqui, eu vou trazer um pouco tentar contextualizar um pouco dessa realidade em que pese a conjuntura pandêmica, que muitas, já têm saído vários estudos que vêm mudando, que vêm alterando o cotidiano alimentar de muitas pessoas, né? Não apenas pelas escolhas alimentares ou pela falta delas, né? Então, essa conjuntura aí é o que eu vou tentar trazer um pouco para dialogar, e aí também me colocar, quando eu digo me colocar, enquanto professora de nutrição, mas também enquanto mãe, enquanto mulher, né? Enquanto que produz e que come, que gosta de cozinhar, né? Como que a agroecologia pode fortalecer esses processos? E aí, por isso, né, o tema da minha fala. Mas aí, fazendo e aí eu peço desculpas, né, porque foi uma escolha de não fazer apresentação em slides. Eu acho que
eu acho muito didático, né? Não desconsidero essa ferramenta como sendo importante, mas eu optei por seguir um roteiro meu, né? E ficar um pouco nesse diálogo mais aberto sem os slides. Então, quem quiser depois, né, pode me passar e-mail para pedir um aprofundamento teórico de referência, que a gente pode fazer isso junto sem problema, né? Juntas. E aí, como início, né, eu gostaria de trazer para pensar um pouco, não apenas nessa conjuntura de pandemia, mas anterior a ela, né? Tem uma série, a Letícia sabe muito bem que foi ela, inclusive, que me apresentou, que é o Conto da Aia, né? E tem um livro, e foi escrito nos anos 80, e nesse livro fala de um golpe teocrático, né, que aconteceu nos Estados Unidos, há uma ficção, mas que não está muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Mas por que eu estou falando nisso? Porque as personagens sempre fazem referência ao tempo de antes, né, ao tempo de antes. Então, o tempo de antes, na época lá da ficção, antes do golpe teocrático, né? E eu fico falando agora que no tempo de antes da pandemia. Então, no tempo de antes, a gente já tem, né, já tinha e tem registros, né, as pesquisas que movem, perguntas que movem pesquisas até hoje, né, que são as causas da insegurança alimentar no mundo, né? E aí, quando a gente trata das causas de insegurança alimentar segurança alimentar e nutricional, no mundo, a gente precisa ter, né, como referência um mundo que ele é um mundo que apresenta nas várias dimensões das vidas, né, distinções. Então, quando a gente fala de insegurança alimentar e nutricional, não é apenas a ausência do que comer, né? A gente fala, precisa fazer referência a algo, né? Ou há muitos motivos que são de base estruturantes. Então, quando a gente fala de insegurança alimentar e nutricional no mundo, a gente precisa levar em conta, né, precisa considerar que existem questões estruturais, sociais, econômicas, né, que vai reverberar nessa situação de insegurança alimentar no mundo. Uma das, talvez as primeiras, é a questão da concentração da terra, né? Então, quando a gente fala em agroecologia, a própria definição de agroecologia como ciência prática em movimento nos remete ao principal, né, ou o não acesso, ou a um acesso insuficiente aos meios de produção, como é a terra, né? Então, falar em agroecologia e não mencionar reforma agrária, a gente não faz o menor sentido, eu diria, né? Então, a concentração de terra no mundo, né, numa dimensão planetária, ela continua sendo um dos principais motivos da insegurança alimentar e nutricional de vários povos, né? Entre outras causas, a gente tem uma distinção que também é muito marcada, que é essa prioridade nas relações comerciais, enquanto que aí não é novidade, eu vou estar falando aqui, né, para um público que vem da agronomia, das engenharias, né, das ciências agrárias, agronomia, engenharia florestal, engenharia de alimentos, a própria geografia, né, que vai tratar dessas economia, que vai tratar, que sabe como nós somos um país agroexportador e como que essas políticas, né, essas macropolíticas, elas vão interferir nos próprios direcionamentos da questão alimentar. Então, é muito mais fácil, e por que a gente tem sempre esse recado, né, desse setor econômico do país, que é o agronegócio, que é quem sustenta a balança comercial, que é quem impede o Brasil de se afundar numa crise econômica ainda mais intensa, né? Por que a gente tem esse discurso? Porque a gente tem um direcionamento prioritário aí para essas macropolíticas, que não o abastecimento alimentar nacional, né? Que, por sua vez, essa não prioridade vai interferir na própria política nacional de abastecimento,
que a gente não tem. Então, uma vez que o Estado brasileiro ele assume, né, que é mais prioritário investir no plantio, né, das commodities para a agroexportação, ao invés de estar investindo em políticas públicas que prevejam, né, o abastecimento alimentar, o barateamento dos alimentos considerados básicos, isso vai dimensionar, né, a própria condição de insegurança alimentar e nutricional da população brasileira. E aí isso se aplica a vários outros países, né? E aí isso entra junto com uma outra causa, que eu costumo dizer também como primária, que é essa prioridade no plantio dessas commodities, voltadas para a exportação, ao invés de investir em políticas públicas que estimule, né, o plantio de alimentos considerados básicos para a população brasileira, como o próprio feijão com arroz, né? Junto a isso, a gente tem como causa também, que gera insegurança alimentar e nutricional, as ameaças às formas tradicionais de produção e consumo, produção, preparação e consumo, né? Então, o que a gente tem constatado nas pesquisas virtuais, e isso deve-se muito, né, aos núcleos de agroecologia que estão espalhados aí pelo país, né, como que esses núcleos, como que os NEAs, a agroecologia, a partir dos NEAs, trazem para a gente, né, os núcleos trazem para a gente estudos e pesquisas que mostram as inúmeras violações de direitos de povos e comunidades tradicionais e como que esses povos e comunidades tradicionais têm essas violações materializadas, digamos assim, na sua condição alimentar e nutricional, né? Então, os núcleos de agroecologia, eles não só promovem para a gente, né, nos abrem os olhos desse diagnóstico dos territórios no país, nos rincões, né, os núcleos estão muito presentes nos IFES, nos institutos federais, ao mesmo tempo que nos traz esses diagnósticos, esses dados mostrando certas violações, conflitos agrários, né, também nos trazem essa potencialidade que é a agroecologia nesses próprios territórios, nesses mesmos territórios. Mas, ao mesmo tempo, não é porque a agroecologia está sendo potencializada nesses territórios que ela também não vem sendo ameaçada, né? Então, eu diria que, quando a gente fala de soberania alimentar, uma causa básica também para gerar insegurança alimentar e nutricional nas comunidades, nas populações, vem também dessas ameaças concretas às formas tradicionais de produção, preparação e consumo de alimentos. E aí eu estava participando de claro, é uma realidade que eu desconheço, mas eu estava participando em um outro momento de uma atividade virtual, e uma das participantes do Pará, ela mencionou assim: eu não sei de onde é que vocês tiram essa ideia de que as pessoas precisam, né, de que as pessoas voltem a se alimentar das formas tradicionais, vocês precisam sair da sala de aula, né, e ver como é que, de fato, essa realidade se apresenta. E aí citou o nome do município que ela atua como nutricionista, e ela trouxe um dado muito preocupante, né, que as pessoas realmente optam por estar comprando as marmitex, trabalhadora, né, de um município que não é tão pequeno, mas ele também não é tão grande, no estado do Pará, e que ainda assim, e que são essas formas de se alimentar, essa forma específica de se alimentar, de povos tradicionais, né, de povos indígenas, de comunidades indígenas na região, que é quem prevê uma alimentação que seja ruim, né, que com não tanta qualidade assim, mas que não é nem um pouco tradicional, né? Então, essa é uma forma concreta de violação. Por que essas pessoas estão optando por comprar essas marmitas, né? Então, essa foi a contrapergunta que eu fiz, né? Porque, assim, quando a gente fala de que essas ameaças às formas tradicionais de produção, processamento e consumo, ela também se caracteriza como insegurança alimentar e nutricional, quais são as escolhas que esses povos, que essas populações estão tendo
para poder optar por comprar a Marmitex, né? Que vem lá com a salsicha, com o nuggets, muitas vezes nem vem o feijão, né? Muitas vezes nem vem o arroz, enfim. Quais são as escolhas alimentares de acesso ao meio de produção, processamento e obviamente, em relação ao consumo? Então, são questões que a gente precisa pensar, que aí é o que a agroecologia nos ensina, né? A agroecologia passa a dar concretude, né? A materializar ali no cotidiano das pessoas, que esse fazer, né, esse preparar, esse produzir, esse preparar e esse comer, ele tem um nexo, né? Então, essa com certeza é algo que é muito caro para a gente da nutrição, porque muitas vezes a gente se coloca nessa ponta final desse sistema alimentar mais complexo, né? É como se a nutrição, a ciência da nutrição, ela tivesse preocupada em apenas orientar o consumo, né? Essa orientação prescritiva que a gente chama, né? Eu que digo para você o que comer. Não, você primeiro tem que me ensinar o que é que você come, né? O que é que tradicionalmente te alimenta em termos de nutrientes, mas também em termos simbólicos. Então, essa é uma questão que, para mim, é muito clara e ainda é muito difícil de trabalhar nesse campo do conhecimento que eu atuo, né? Uma outra causa de insegurança alimentar, gente, eu ainda estou seguindo o roteirinho, né? Eu ainda estou nas causas da insegurança alimentar. Então, assim, a gente vai passar muito mais que meio-dia aqui, viu, Fernandinho? Mas, enfim, estou brincando. Mas uma outra causa que a gente precisa ter clareza, né? É esse fortalecimento de um segmento que ele é muito poderoso, que é da indústria de alimentos. Que junto com esse segmento, né? Você tem também, a partir de um sistema mais complexo, essa mesma indústria de alimentos, ela é resultado, né, de um outro segmento da produção, que é a indústria de agrotóxicos, né, que é essa indústria das altas tecnologias, como a transgenia, como a cisgenia, né? E, junto com isso, você tem patenteamento de sementes, você tem cada vez mais presente no cotidiano, nesse modelo de produção industrial, né, os organismos geneticamente modificados, que são os OGMs, né, ou transgênicos. Algumas dessas tecnologias, a gente tem algumas dessas tecnologias, elas são tão exclusivas e excludentes, né, que muitas vezes, que na maioria das vezes, né, viola o princípio básico da soberania. Então, a própria escolha do que produzir, né, está completamente atrelado a esse setor, né, a esse setor do sistema alimentar industrial mais complexo, que vai interferir diretamente naquilo que eu vou produzir, nas escolhas do que eu vou produzir e, consequentemente, nas escolhas do que eu vou comer. E aí, o que é que a gente tem, né, como consequência? Essas são causas que a gente fez um exercício e eu falo a gente porque esse é um roteiro que a gente discutiu junto no Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar aqui do Paraná há um tempo, né? Para a gente pensar como abordar a complexidade dessa dimensão da soberania alimentar de uma forma cuidadosa, né? Para que a gente pudesse minimamente fazer algumas conexões com o sistema, né? Com o sistema maior, né, de concentração fundiária, das questões políticas, das definições de macropolíticas, de orientações mais gerais, né? E aí, quais são as consequências dessas causas básicas, causas estruturais da insegurança alimentar e nutricional no mundo, né? Aí, o que é que a gente tem? A gente tem a contaminação de alimentos, a gente tem a contaminação do próprio ambiente, né? O que é que a gente tem? E aí, uma coisa que a gente precisa trazer como positivo, se é que a gente pode tirar algo positivo disso tudo, né? É quando
a sociedade como um todo, e não apenas esse universo da academia, né, de estudantes de graduação e pós-graduação de determinados cursos, mas quando a sociedade como um todo se dá conta do nível ou do grau de contaminação ambiental quando saíram os dados sobre a contaminação de agrotóxicos na água. A gente teve uma... E aí foram várias parcerias, né? Foram várias questões, vários experts, né? Professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, experimentadores e experimentadoras dos territórios que trouxeram relatos, o próprio observatório aqui contra o agrotóxicos, que é vinculado ao Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva, o NESC, e semana passada fizemos um evento virtual que foi maravilhoso, assim, em vários sentidos, né? O próprio observatório tem um mecanismo lá de relatos, de denúncia, né? Então, a partir do momento que a sociedade, como um todo, tomou conhecimento desse sistema alimentar industrial, o quanto ele faz mal, não apenas à minha saúde, mas também ao ambiente, né? A partir de algo muito básico, que é a água, a gente conseguiu, e quando eu falo a gente, é porque, né, foi um movimento muito mais, a campanha teve muito forte, presente, a campanha contra os agrotóxicos, né, bem presente nesse movimento, e as pessoas se deram conta da gravidade da situação que a gente tem em termos de contaminação por agrotóxicos, né. E aí, isso foi muito impactante, porque a partir daí desencadeou uma série de movimentos, uma série de audiências em municípios de pequeno, grande e médio porte, sobre a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos, por exemplo. Alguns municípios conseguiram aprovar, né, a pulverização aérea de agrotóxicos, mas isso muito mais graças a essa repercussão que foi a sociedade brasileira como um todo, né, em várias mídias, em vários meios de comunicação, saber do quanto que esse modelo desse sistema alimentar industrial, o quanto ele contamina e nos adoece. Então, eu diria que essa é uma consequência positiva, né, para que a gente pudesse trazer para o debate público, né, para esse debate massificado sobre esse modelo de produção industrial, né? Mas isso, ao mesmo tempo que isso acontece, que a gente considera como positivo, isso não diminui a importância das outras consequências, né? Então, o próprio aumento, e aí é o que a gente tem constatado nas várias pesquisas que têm sido feitas desde março, desde que estourou a pandemia, né, por exemplo, várias colegas de universidades do país inteiro, de diferentes regiões, têm feito pesquisas virtuais, solicitando o preenchimento de formulários online, né, para tentar minimamente identificar alterações nas práticas alimentares cotidianas. E o que a gente tem percebido, de fato, é um aumento do consumo do que a gente chama de produtos ultraprocessados. E aí eu não sei se esse é um termo conhecido por todo mundo, né? Então vale a pena eu colocar aqui. Esse termo ele foi cunhado por uma equipe brasileira, né, que conta com várias pesquisadoras e pesquisadores do campo da área do conhecimento da saúde coletiva, não é apenas nutricionistas que estão à frente dessa equipe, né, tem médicos, sanitaristas, psicólogos e etc., psicólogas, né, e esse termo de produtos ultraprocessados, ele está gerando até hoje, né, um sentimento eu diria, um sentimento de derrota, mas ao mesmo tempo agora a ABIA, né, a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, elaborou o material mostrando, tentando positivar o termo ultraprocessados, né? E aí, para que vocês, né, para quem não conhece o termo, o que são os produtos ultraprocessados? Eu costumo dizer que são produtos comestíveis, não dá nem para chamar de alimentos, né? E eu dou um exemplo muito clássico disso. Então, você tem o abacaxi, fruta, esse é um alimento.
Você tem o in natura, né? Você vai lá na feira, descasca o abacaxi e come o abacaxi. Você tem o abacaxi em caldas. Esse produto, né, esse alimento, abacaxi em caldas, é um produto, um alimento, né, que a gente pode chamar de processado. Ele minimamente sofreu uma cocção, né, um cozimento com açúcar, com alguns ingredientes ali para você fazer o abacaxi em caldas ou o doce de abacaxi. Esse é um alimento processado. E você tem o ultraprocessado. E o que é esse abacaxi ultraprocessado? Primeiro que ele não vai ser chamado de abacaxi, e muito menos de suco, né? Que são os pós coloridos sabor abacaxi. Então, esse é um produto ultraprocessado. É alimento? Não, não é alimento. Muitos desses produtos, eles sequer apresentam a quantidade mínima recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária de fruta, né? Que seria 10%. Muitas vezes, muitos deles não contam nem com 3%, 5% de resíduo de fruta de abacaxi. Mas você tende a achar que quando você pega esse pó colorido amarelinho, com cheiro e sabor de abacaxi num litro de água, você tem mania de dizer que você vai servir suco de abacaxi. Não, você não vai servir suco de abacaxi. Né? Então, o que é que a gente tem quando o que é que essa equipe, né, de pesquisadores e pesquisadoras brasileiras, o que é que eles despertam, né? Eles despertam a fúria de um setor altamente poderoso, que é o setor da indústria de alimentos. Então, a gente tem agora uma disputa de narrativa, né, mostrando que, por um lado, esse setor tende, né, a nos assegurar, enquanto sociedade consumidora, que esses produtos eles são saudáveis, porque, afinal de contas, são enriquecidos com vitaminas e minerais, que são necessários ao bom funcionamento do organismo, são produtos que eles trazem, que eles carregam consigo toda uma alta tecnologia, e aí entra essa questão sanitária muito importante, né? Sem a produção completamente automatizada, sem contato manual, então dificilmente você vai desenvolver algum processo, né, de enfermidade, de doença, porque você tomou o tal do suco colorido com sabor e cheiro de abacaxi. Eu estou dando o exemplo do pó colorido, mas a gente tem uma infinidade de outros produtos que eu não chamo alimento, né, a partir dessa concepção da terminologia de produtos ultraprocessados, eu chamo de produtos comestíveis, e a gente tem, então, essa fúria, né, onde esses pesquisadores e pesquisadoras vêm sendo literalmente ameaçados, né, e ameaçadas por cunhar e por, né, argumentar que essa terminologia ela é real. Então, em linhas gerais, os produtos ultraprocessados, quando eles possuem 3 ou mais ingredientes, né, que você desconhece, ele é um ultraprocessado. Então, basta você ter a curiosidade, e aí não basta a curiosidade, você tem que ter uma lupa, né, para identificar lá na lista de ingredientes o que de fato contém aquele determinado produto, né, porque às vezes ele é absolutamente impossível de enxergar, de ler, de compreender, né. E aí a gente vai tendo as denominações, eu já vi várias vezes, né, bom, se está presente na lista de ingredientes algum ingrediente que você não considera ou não consegue reproduzir aquela receita, é um produto processado. Então, não dá para chamar de alimento, então é um produto comestível, né? Então, eu fico brincando, que aí eu vi uma vez um programa de um humorista, e ele fala assim, se Jesus Cristo tivesse que reproduzir o pão que está aí à venda, né? Especialmente os panificados, esses que têm vidas de prateleira enormes, né? Se Jesus Cristo tivesse que reproduzir aquele pão, ele não reproduziria, né? Infelizmente, essa é trágico, mas é cômico, porque é isso mesmo. O pão não tem mais aqueles ingredientes básicos
que você possa reproduzir ele literalmente em casa. Ele vai ter uma série de outros aditivos, conservantes, né? Enfim, que vai fazer com que ele tenha essa durabilidade maior, que vai fazer com que ele tenha essa textura, que vai fazer com que ele tenha esse sabor, esse cheiro e etc. Então, a gente tem um fortalecimento. Todas as causas que eu falei anteriormente vai reverberar no fortalecimento desse setor. Né? Então, é um setor que ele tá em ascendência, e aqui a gente tem no Paraná um professor da economia que ele estuda, a trajetória de pesquisa dele são sistemas alimentares globais, professor Nilson de Paula. Ele tem até um livro muito legal, né, que ele vai falar, que ele fez um compilado das reflexões dele, e que ele traz coisas que parecem simples, mas que não são simples, porque demandam muitos estudos. O que a gente tem de mais concreto quando a gente fala do fortalecimento dessa indústria, né? Desse setor industrial do sistema alimentar global, né? O que é que ele vai nos mostrar? É um setor que investe, né, muito mesmo em pesquisa, em recurso, para que a gente tenha disponível, numa periodicidade muito rápida, novos produtos. Né? Não necessariamente são produtos novos, são novos produtos, com novas roupagens, com nova embalagem, com uma nova textura, né? A gente precisa, o que ele fala, né? Que é um investimento tão alto que talvez seja desse setor alimentar industrial, o setor da indústria de alimentos é quem mais investe nessa periodicidade de novos produtos nas prateleiras. Por quê? Aí ele vai dar uma explicação bem cognitiva para isso, né? Porque são produtos que nós, consumidores e consumidoras, enjoamos, né? Digamos assim, o nosso paladar, ele exige uma diversidade. Naturalmente, ele exige uma diversidade. Nós exigimos uma diversidade. E aí, quando nós exigimos uma diversidade que esses produtos, eles não dão conta, então, são elaborados novos produtos. Então, é o hambúrguer, é o nuggets, é o salgadinho, sabor tal, é o salgadinho, sabor, né? Enfim, com texturas e consistências, né? Supostamente diferentes, mas que no cotidiano, a partir do momento que você começa, né, você enjoa rápido, o teu corpo precisa de outras fontes, de outros nutrientes, de outros sabores. Aí é onde entra a questão da agroecologia e, por consequência, da soberania, né? Aí eu fico brincando com as minhas alunas, eu digo assim, gente, a diversidade que o nosso organismo precisa, que o nosso organismo necessita, né? Precisa e se sente bem, né? Simbolicamente tem importância, etc., é a natureza. O que a indústria faz? A indústria ela vai forjar várias necessidades, né? Então, a partir do momento que os produtos ultraprocessados, esses chamados produtos comestíveis, eles começam a fazer parte do teu cotidiano alimentar, você vai sentindo a necessidade de inovar. Obviamente que tem outros produtos com determinados ingredientes que também têm componentes viciantes, né? Então, o próprio glutamato monossódico é um deles. São vários estudos e pesquisas, né, longitudinais e etc., que demonstram que esta é uma substância que gera uma sensação, né, de prazer, enfim, em determinados... E você tem esse glutamato monossódico presente em vários produtos, né? Porque ele tende também a ter um pouco desse papel, né? De você viciar, sentir saudade, né? Aquele gostinho, aquela coisa, né? E aí é uma questão interessante que Josué de Castro, em 1946, já falava no Geografia da Fome, né? A tal da fome oculta. Aquela sensação que você tem assim, puxa vida, eu estou com vontade de comer uma coisa, mas não sei o que é. Né? E aí, geralmente, você vai para doce.
Aqui, então, aqui no sul do país, eu vou dizer, a galera é uma formiga. Aí as minhas alunas dizem, geralmente é doce, né, prof? Eu, não. Isso é o que você atribui como essa sensação de vontade de comer alguma coisa, mas não sabe o que é, né? Mas o Josué de Castro já falava isso em 1946, quando ele escreveu o Geografia da Fome, e ele vai mostrar, né, a partir de localizações geográficas, né, a partir das 5 regiões do país, essas distinções alimentares que naquela época faziam com que nós tivéssemos o fenômeno que ele chamou de fome oculta, que, na verdade, é fome de alguns micronutrientes que, em geral, você não vai saber identificar. Né? Você não tem essa capacidade, essa habilidade de dizer, eu estou com vontade de comer alguma coisa que seja fonte de ferro. Não. Né? Você não tem essa habilidade. O teu organismo está te pedindo, mas você não sabe, né, essencialmente aquilo que você está precisando. E aí é isso que esses produtos, né, os chamados ultraprocessados, e a gente vem, gente, é algo muito crescente, né? É algo recente, mas é assim, num crescimento longitudinal incrível. Você tem cada vez mais. Você vai numa grande rede de supermercado e você vê lá corredores e corredores com uma infinidade de produtos à tua disposição, mas que, em geral, se você tiver a curiosidade, em geral, esses produtos vão ter 2 ingredientes básicos, né, que fazem parte da sua composição, da sua base, né, para aquele produto, que é soja, milho ou milho e soja, né? Então, é a lecitina de soja, é o amido de milho, enfim, são várias substâncias que são derivados desses 2 cereais e que são a base desses produtos ultraprocessados. Que aí entra, de novo, naquela dimensão que eu falei anteriormente, na concentração de terra, na priorização de políticas de produção, né, que vai todo sendo direcionado para esse mesmo modelo. Então, o que a gente tem, né? O que a gente tem é o que o Betinho falava lá nos anos 90, né? Essa modernidade produziu um mundo menor do que a humanidade. Sobram bilhões de pessoas. Então, são pessoas que sobram, né? São pessoas sem terra que sobram, são pessoas famintas que sobram, são pessoas sem teto que sobram nos grandes centros urbanos, são pessoas sem muita coisa, né? Então, é o que a gente tem para colocar em termos de agora passando um pouco para, já meu tempo já está quase terminando, né? Passando um pouco para essa outra dimensão, que é o que é que a agroecologia nos ensina, né? A agroecologia nos ensina que, de fato, a natureza, se você observa, né? É ela que nos supre em termos de necessidades biológicas e nutricionais. Obviamente, gente, que eu não sou contra a tecnologia, não é disso. Inclusive, nós, na agroecologia, reivindicamos muita tecnologia, né? Eu acho que isso é uma questão, né? A Letícia, que está aí, né, participando com a gente, eu lembro de uma reunião que a gente teve em 2018, e ela falou assim para mim, Isa, a gente precisa fazer as pazes com a tecnologia, né? De fato, eu nunca fui contra a tecnologia, pelo contrário. Nós, das ciências da nutrição, né, o que a gente tem de potencialidade para desenvolver novos produtos, para desenvolver tecnologias, as engenharias agrárias, as ciências agrárias como um todo, as engenharias mecânicas, elétricas, mecatrônicas, a potencialidade que a agroecologia pode proporcionar para esse campo do conhecimento é incrível. O que a gente não tem é grana, né? E aí entra nessa dimensão dessa ciência, dessa construção de uma ciência cidadã, né? A partir desse lugar que eu falo, que eu ocupo, professora de nutrição de uma universidade federal, né? Como que né? Quais são as alternativas que eu apresento para esse corpo aí discente de graduação e pós-graduação
que mostre, né, a potência que é a agroecologia na produção de novos alimentos, de novos produtos, sem conservantes, sem aditivos, né, usando, né, observando aquilo que a natureza tem de melhor para nos ofertar, para nos oferecer, né, o que eu apresento para as minhas alunas, né? E aí essa é uma pergunta que eu acho que ela entra nos desafios, né, nos desafios e também nas potencialidades, né, porque a partir do momento que você consegue, enquanto professor, professora, seja de qual área do conhecimento que for, né, mas que você mostra as alternativas viáveis do que é essa agroecologia, né, do que é uma agroecologia não machista, do que é uma agroecologia não racista, porque essas são as bandeiras que a gente tem levantado agora enquanto ciência, prática e movimento, desde a ABA, né, até a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, que se tem machismo não tem agroecologia, se tem racismo não tem agroecologia. Então, se você tem qualquer desrespeito, não tem agroecologia, né? Então, essa é a potencialidade dessa ciência que se constrói cotidianamente a partir das várias experiências que a gente tem nos territórios. E eu acho que essa conjuntura de pandemia, ela tem nos ensinado, né, muitas coisas, mas é preciso que a gente, enquanto sociedade, que enxerga, mas que fazer com que outras pessoas que também não estão no movimento agroecológico, né, possam enxergar. Então, que é essa potencialidade, né? Essa natureza que ela está aí pedindo socorro, mas ao mesmo tempo ela está nos alimentando com aquilo que ela tem de melhor. Eu acho assim, gente, que a gente tem muito o que fazer, né? Muitos desafios, muitas barreiras a transpor, mas eu estou desde 2018, né, com a hashtag agroecologia é o caminho. E, então, eu acho que a gente tem que ir junto nessa. Gratidão. Hein? Islândia, Ricardo aqui. Bem, obrigado pela maravilhosa palestra, né? E eu estava aqui ouvindo e pensando, né, como a nossa agroecologia é ampla, né? É isso. Nós aqui temos muitas pessoas que são das agrárias, mas também temos muitas pessoas que são do urbano, são da alimentação, são da nutrição. E você, eu acho que com a sua fala representou bem isso, né? A agroecologia, a gente trabalha desde pensar o processo de produção de alimento, mas também do consumo desse alimento, né? Ela não se prende só ao rural, ela não se prende só ao urbano, né? Ela trabalha com toda essa abordagem sistêmica de sistemas alimentares e por aí vai. Bem, tivemos aqui uma série de perguntas, Islândia. Se você permitir, eu vou colocando aqui as que eu consegui pegar até agora, ainda vou pegando, quem tiver vai colocando no site. Já peço ao Michael que também me ajude aqui na sistematização. E, Michael, também mais um pedido, se você estiver me ouvindo, disponibiliza, por favor, já o link para quem desejar certificado da palestra. O Michael está postando um link aí no chat, o Fiscar Comunica, que vai ser o que está postando aí no chat. Então, vai estar colocando um link onde as pessoas colocam o nome e o e-mail, que nós vamos preparar os certificados e enviamos aí no decorrer da semana para as pessoas. Então, vamos lá, Islândia. As primeiras questões, eu vou fazer um pequeno bloco, e aí você faz um comentário geral, né? A pergunta da Luziene Silva, né? Como superar o desafio dos agricultores que fazem suas compras na cidade de gêneros como açúcar, óleo, café, arroz, feijão, né? Quando não produzem. Além disso, produzem alface para comercialização. Acho que imagina um pouco essa coisa da especialização da agricultura, né? A importância a Marta Almeida faz um comentário sobre a importância da universidade trazer esses dados, pois falamos há anos sobre a descaracterização dos modos alimentares das populações negras e povos de comunidades tradicionais. Mas, infelizmente, pouco temos avançado para mantermos o direito da segurança alimentar e nutricional, que fazem parte da cultura e identidade. Também gostaria, aqui tem uma pergunta um pouco mais específica, que eu não tenho nem ideia do que significa, Islândia, talvez você saiba. A Naja Murta, ela pede que você faça um comentário
sobre a agroecologia como meio de frear a chamada sindemia global. Se você souber e puder nos explicar o que é uma sindemia, a gente agradece. Né? Mais alguns comentários aqui, mais um outro comentário da Luziene Silva. Os ultraprocessados dominaram a área rural. Inclusive, são oferecidos na alimentação escolar das escolas em áreas sem energia elétrica, como acontece no interior do Pará. E eu vou colocar mais uma última questão aqui para comentar, e depois a gente resgata, e depois a gente vai ter tem outras questões. O Zé Ninguém, na verdade, acho que é o Zé Alguém, porque a pergunta foi muito bem formulada, pediu que você comentasse sobre os restaurantes universitários, das universidades que têm curso de alimentos e que não fazem jus ao que ensinam em sala de aula. E, além disso, superfaturam através de fornecedores, fazem caixa 2 com dinheiro público, tem glutamato, não compram da agricultura familiar, etc. Então, qual a importância dos atores docentes e discentes na transformação desse setor dentro da academia? Vamos por aqui, aí você puder ir já comentando essas questões, e aí daqui a pouco eu abro novas. Olha, eu acho que a gente tem que ficar aqui o dia todo, né? Ficamos aqui o dia todo, para a gente poder dar conta de tanta coisa que foi colocada aí. Mas mostra que a galera tá esperta, hein? Tá muito esperta. Bom, não sei nem por onde começar, né? Mas eu acho que a colocação de quem trouxe a definição, né, não a definição, mas que eu colocasse a questão da agroecologia junto com a definição que a gente tem hoje muito recentemente, que é o de sindemia global, né? O que é a sindemia global? Essa é um conceito novo, né, que foi também cunhado por um grupo de pesquisadores e pesquisadoras de diferentes países, e saiu no relatório The Lancet, ano passado, no finalzinho de 2018. E a sindemia global nada mais é do que, como se fosse simples o suficiente, né? Que é essa junção de 3 fenômenos pandêmicos, e não entra Covid, hein? Que é obesidade, sobrepeso e obesidade, as doenças carenciais, como a desnutrição, né, a sua manifestação clínica mais evidente, e as mudanças climáticas. Então, como conciliar a agroecologia, né, com essa nova compreensão de sindemia? Aquilo que eu falei no final, a agroecologia é o caminho, né? A partir do momento que a gente passa a considerar a crise climática, né, as alterações climáticas, como elas sendo determinantes para as condições ambientais que a gente tem, e com a consequência muito mais agravada dessa crise sanitária que a gente tem hoje, não tem outra explicação do porquê não, né, investir em produção do conhecimento, na construção de conhecimento a partir de trocas e saberes, né, como alguém que fez a colocação sobre as violações das práticas alimentares de produção e consumo de povos tradicionais, né? Então, ou a gente revisita, né, e fica, a gente visita e fica no lugar, né, dessa construção desse conhecimento que pauta a agroecologia, ou a gente está fadado, gente, né? Eu acho que se a gente não tiver essa compreensão de que as alterações climáticas muito têm a ver com os 2 fenômenos pandêmicos, como sobrepeso e obesidade, que vem, né, resulta desse modelo de produção industrial, porque o que é que leva à condição desse estado nutricional que é sobrepeso e obesidade, né? Fora as doenças a elas relacionadas, como diabetes, mellitus, hipertensão e as doenças cardiovasculares. A alimentação. Claro que existem outros fatores, né? Outras variáveis externas que vão influenciar o próprio sedentarismo, né? Mas não cabe a culpabilização. Não cabe nesse modelo, nessa compreensão de sindemia, a culpabilização da pessoa, né?
Você culpar a pessoa pela condição dela ter sobrepeso, ser obesa, ter insuficiência renal, e 3 vezes para o hospital fazer hemodiálise por uma consequência que a gente chama de descompasso, né? Uma descompensação da pressão arterial que vai sobrecarregar rim, cérebro e coração, né? Enfim, termos bem técnicos. Mas é essa sindemia, a junção dessas 3 pandemias e dessas 3 crises, né? Sendo que 2 estão muito mais ligadas à condição de saúde propriamente dita do indivíduo, da população, que é sobrepeso, obesidade, desnutrição e doenças carenciais, e a questão ambiental, que são as alterações climáticas. Então, a sindemia global traz como desafio, né, pensar essa conjuntura complexa de ambiente e sociedade, juntando a condição de saúde, mas tomando como princípio, né, a necessidade que se compreenda que as crises climáticas muito têm a ver com o acesso a uma alimentação sem qualidade, né, a um acesso muito mais direcionado a esse tipo de produtos comestíveis, que, consequentemente, vai reverberar na sua condição de saúde. Então, quando a gente compreende esse conceito, né, essa nova dimensão de sindemia, e aí que você incorpora uma outra pandemia, que aí essa não é a primeira, a Covid-19, ela não é a primeira pandemia, né, não é a primeira crise sanitária global que se instaura. Essa é a primeira que nós estamos sentindo, né, essa geração toda está sentindo de uma forma muito mais intensa, muito mais presente. Mas outras pandemias que se relacionam com a crise, com as alterações climáticas, que por sua vez têm a ver com esse sistema alimentar industrial, aconteceram e continuam acontecendo. A Covid-19, ela vai ser a primeira de muitas que virão, se a gente não repensar esse modelo, né? E como é que a gente repensa esse modelo? Qual a alternativa que a gente tem a esse modelo? A alternativa que a gente tem a esse modelo é pensar nas estratégias, políticas públicas, micro e macro políticas. Alguém mencionou aqui o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, né, que é a Política Nacional de Alimentação Escolar, apesar de ter o nome de programa, né, mas é uma política. Para pensar processos de transição agroecológica, para pensar o fortalecimento onde já existem experiências agroecológicas nos territórios. Então, se a gente não fizer por onde, né, esse debate entre nas universidades, entre nos cursos de graduação das diferentes áreas do conhecimento. E aí, quando a gente fala nas diferentes áreas do conhecimento, o que é que nos une? Os restaurantes universitários. Quem frequenta os restaurantes universitários não é só a galera das ciências agrárias ou da nutrição, né? Quem frequenta os restaurantes universitários é todo mundo. Todo mundo, né? Essa comunidade universitária de professor e professora, de estudantes, de servidor, de servidora, né? Técnicos e técnicas e etc., que convergem para esse lugar. Qual é esse lugar? O da comida. Né? Então, a gente trazer esse debate para um espaço como o restaurante universitário, ele é estratégico, eu diria, né? E a gente teve no tempo de antes, lembram no tempo de antes? Então, no tempo de antes da Covid, a gente desenvolveu um projeto de extensão na Universidade Federal do Paraná, coordenado pela professora Mônica. E o projeto de extensão tinha esse título, né, que é Resgate de Saberes e Práticas. A aproximação dessa estudante, né, dessa pretensa nutricionista, com outras dimensões do ato de se alimentar. E elas fizeram várias intervenções nos RUs da Universidade Federal do Paraná. Elas fizeram um varal, né, e colocava o que é o modelo de produção hegemônico. Aí colocaram fotos imensas, né, assim, fotos A4, da pulverização aérea, dos campos, né, de monocultivos de soja, das pessoas contaminadas, fotos, né, de pessoas contaminadas por agrotóxicos, e do outro lado colocaram sobre a agroecologia.
o que é agroecologia, né? Onde acontece a agroecologia. Então, eu acho, inclusive, que tem algumas das alunas aí da nutrição que chegaram a participar desse projeto de extensão com a Mônica. E foi algo, gente, não foi transformador, certo? Porque não teve tempo para isso, mas foi algo que impactou, né? As pessoas, aquelas que se interessavam em olhar o varal e abordar, né, e as alunas viam que despertavam o interesse, e as alunas iam lá e explicavam, tarará, 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 realmente ficaram, uau, eu nunca ouvi falar sobre isso. Ai, quer dizer, então, que esse salgadinho que eu trago que essa barrinha de cereal rica em vitamina D vem desse modelo de produção? Vem. E sabia que você não pode chamar isso de alimento? Isso é um produto ultraprocessado? Aí há outras dimensões, né? Então, assim, é estratégico. Os restaurantes universitários continuam sendo laboratório para muitas coisas, inclusive para tudo isso que foi listado aí, né? De caixa 2, de alimentos superfaturados, mas lembrando que, assim, o setor de compras da universidade, a gente também já fez uma pesquisa dessa direção, é outra coisa. Não é a equipe que está lá no restaurante universitário que é responsável pela compra. Então, existe toda uma distinção aí de gestão de recursos e a execução da política, né? No caso da alimentação universitária. Então, aquela equipe que está no restaurante universitário, nutricionistas, cozinheiros, almoxarifados, né, almoxarifes, enfim, pessoal da limpeza, essas pessoas nada que tem que ver com a questão da compra. E aí, em 2012, quando saiu aqui a primeira modalidade, quando foi lançada a primeira modalidade uma outra modalidade do PA, que foi o PA, compra institucional, a UFPR aqui foi a pioneira, né? Foi a pioneira em encabeçar uma chamada pública, porque aí não é dispensa a licitação, né? Dispensava a licitação, foi uma das primeiras universidades a implementar o PA institucional, a comprar da agricultura familiar para servir nos restaurantes universitários. O que foi que a gente pesquisou e constatou, né? Foi até o trabalho da Natália. Natália hoje está fazendo doutorado em políticas públicas, também na UFPR, com o Nilson de Paula. O que foi que a Natália constatou na pesquisa dela? Ela entrevistou todo o setor de gestão de compras da universidade, né? E ela constatou que nós, aqui na UFPR, apesar de termos, né, encabeçado, né, assumido esse protagonismo na modalidade de compra institucional, nós executávamos a mesma forma de aquisição de alimentos, que era o do processo licitatório. Menor preço, né? Então, assim, coisas que não combinam com a chamada pública, que é a dispensa de licitação, muito menos o direcionamento do público que a gente ia adquirir os alimentos, né? Isso gerou vários debates, a gente levou isso para a gestão, né? Mas só que existe uma coisa na aquisição pública, que aí, gente, me desculpe, não é a minha área, né? Mas que é algo muito arraigado, o tal do medo da lei 866, né? Que é uma lei de responsabilidade, que, né, quem é do campo das políticas públicas sabe melhor do que eu, que responsabiliza mesmo, e, né, a gestão pública por alguma compra direcionada ou alguma compra mal sucedida em termos de aquela cooperativa lá apresentou o menor preço, mas você acabou comprando por 1 centavo a mais da outra cooperativa. O que aconteceu? Então, então, existe todo um ranço muito arraigado, né, dessa lei 866, que a chamada pública tem sido muito difícil de ser implementada em várias compras da agricultura familiar nessa modalidade do PA institucional, né? Enfim, não sei quais foram as outras, eu esqueci de anotar as perguntas. Mas vamos lá, Ricardo, agora eu peguei caneta. Gato, me dê o papel. Não, acho que deu conta aí da maioria das questões, Islândia. Obrigado pela resposta. Vamos mais algumas aqui. Tem algumas aqui que eu acabei juntando, a pergunta da Adriana Adel e também da Luziene. Elas vão trabalhar, por exemplo, a Adriana pergunta
que as pessoas até começam a reconhecer os alimentos ultraprocessados, como suco, pó e refrigerante. Entretanto, pouca gente considera que os suplementos alimentares proteicos e os alimentos fitness também não passam de ultraprocessados, né? A Luziene faz um comentário denunciando que os ultraprocessados estão sendo servidos para as crianças nas merendas. O que mais? Deixa eu juntar aqui uma outra. Então, também sobre esses alimentos biofortificados, o que você teria a dizer? Né? Aí tem uma pergunta aqui do Vilo Sabor e Arte. O que acha da possibilidade de construir um livro de receita com os alimentos da estação da agricultura e agroecológicos para ser distribuídos nas escolas municipais, agregando sabores que encantam a todos, com requeijão de inhame, pão de queijo sem lactose, hambúrguer de berinjela, sucos naturais? Então, ele pede sua opinião sobre o livro de receita, com essa pauta. Depois eu vou fazer um outro bloco, eu faço as perguntas mais sobre o PA, e gostaria de também aqui colocar a denúncia feita pelo Zé Ninguém, um assassinato de um estudante chamado, esse ano, ocorreu em fevereiro, pelo que eu estou coletando aqui informações. O nome dele, só pegar aqui o nome completo, é Cleiton Tomás de Souza, era da Universidade Federal da Paraíba, e o Zé Ninguém ele faz a relação sobre essas máfias dos restaurantes universitários, mas também essas terceirizadas, em geral, das universidades. No caso aqui, era um estudante, uma liderança estudantil, Cleiton Tomás de Souza, da Universidade Federal da Paraíba, que desapareceu dia 6 de fevereiro do presente ano, que ele estava denunciando a máfia de segurança na Federal da Paraíba. Então, fica aqui também a denúncia registrada do assassinato aparente desse estudante. Bem, mas é isso, vamos à questão dos biofortificados, e aí no último bloco eu faço as questões do PA. Então, vou fazer só, deixar aberto aí a última chamada de questões. E mais uma coisa, a UFSCar Comunica já postou para os interessados em receber certificado o link, então preencham o formulário, por favor. É muito difícil a gente ficar coletando aqui no chat nome por nome. Então, por favor, preencham o formulário. O Michael aí, por favor, Michael, reposta novamente aí o link para quem não pegou. Então, quem deseja certificado, por favor, clique no link e preencha o formulário. Islândia, está contigo. Ok, Ricardo, obrigada. Nossa, eu não sabia desse assassinato do Cleiton Tomás, né, de Souza. Puxa vida, que lástima, né? Uma perda, e infelizmente nessa conjuntura política que a gente tem, né, de perseguição e etc., várias lideranças, isso é bem preocupante, né? Uau! E que bom que está registrado, né? Porque aí a gente tem uma mínima sensação de que está fazendo algo concreto, né? Que é a denúncia. E eu acho assim, gente, são várias questões, né? Nesse campo a gente está lidando com, lembram-se do Zé Maria, né? A lei contra a pulverização aérea de agrotóxicos também custou a vida de uma liderança na Chapada do Apodi, né, na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, uma pesquisa realizada pela professora Raquel Rigoto, né? Então, Zé Maria era uma das lideranças que fez a denúncia sobre a pulverização aérea, levou isso para a audiência pública, chamou, né? Apresentou projetos de lei e, assim, depois de anos, né? Ele foi literalmente assassinado na frente das filhas. Infelizmente, as vidas também não importam, né? Nesse modelo que a gente tem, onde um sistema alimentar que prioriza destruição, contaminação e morte, né? As vidas não importam, de fato. Então, eu acho que fica aí um alerta para quem está nessa militância, nesse ativismo, nessas representações, né? Se cuidarem, né? E tentar fazer com que minimamente, né, você não saia prejudicado, ou nesse caso, né, do Cleiton, que perdeu a vida. Enfim. Bom,
sobre suplementos alimentares, né? Eu acho que esse é um diálogo bem para a juventude, né? A Adriana traz essa questão, ela está vivenciando isso na prática profissional dela, né? E eu acho que tem um direcionamento aí que tem a ver com o público-alvo, né? Esse público-alvo, em geral, tem esse público mais jovem, o público em que pese estar, né, nessa busca por uma alimentação saudável, mas também tem que levar em consideração que existem outras dimensões aí nesse campo, né, que também é um campo minado, que é esse culto ao corpo, né, o culto ao corpo como um padrão de beleza, ter o corpo como um padrão de beleza. Então, a Doralice já canta, né, Doralice pernambucana maravilhosa, já canta, né, essa beleza oriental, não basta ser mulher, tem que estar dentro do padrão, né. Os homens também se encontram nessa linha, e aí eu acho que, né, se aprisionam nesse universo do culto ao corpo, e os suplementos alimentares, infelizmente, têm assumido um protagonismo importante, inclusive na substituição de alimentação, né? E aí isso também é um público mais urbano, né? Um público mais voltado, que a gente também precisa comunicar, né? E é desafiador, tem muita gente que vem e especialmente meninos, né, homens, vem para a nutrição com essa orientação profissional, né, de no final fazer uma especialização em nutrição esportiva, né, e eu também desafio essa galera, eu digo assim, eu quero ver você atender, né, a tua excelência máxima de treino, né, com comida de verdade, né, porque com suplementação é fácil. E, ao mesmo tempo que é fácil, ela também se torna difícil, porque, no final, ela te cobra, né? O corpo, ele precisa, sem ter essa margem, né, tirar essa questão desse biologicismo que é o corpo como máquina, né? Mas, de fato, algumas reações biológicas, químicas, né, enzimáticas do nosso organismo, elas são sobrecarregadas com o uso de suplementos nutricionais, suplementos alimentares nutricionais, tem esse termo, né, que nem deveria ter. E isso tem um custo, né? Eu, particularmente, tive o desprazer, né, de presenciar um dos nossos estudantes com o rim bastante comprometido em função do uso cotidiano dos suplementos, chamados suplementos alimentares. Isso é muito grave. E a gente precisa também comunicar com essas pessoas, né? Sobre a presença dos ultraprocessados na alimentação escolar, gente, olha, vocês nem sabem o que isso nos tira, nos arranca os cabelos e nos cresce alguns fios brancos, né? Felizmente, há 10 anos atrás, com a implementação da nova lei, já tem 11 anos e a gente continua chamando de nova lei, né? A nova lei da alimentação escolar, que obriga que ao menos 30% do recurso seja adquirido da produção local. Felizmente, esses produtos ultraprocessados têm reduzido bastante na alimentação escolar, né? Muitos estudantes, em algumas escolas, né, um número significativo, tiveram contato pela primeira vez a algum tipo de fruta, né? Então, assim, em função do quê? Daí a importância da política, né? Claro que as iniciativas, as estratégias que vêm dos coletivos, que vêm dos territórios, e que são altruístas, né? Claro que elas são importantes, mas a política pública, ela também precisa assumir o protagonismo dessa transformação para a transição agroecológica e para a agroecologia, né? Então, a presença de produtos ultraprocessados na alimentação escolar ainda existe, e a realidade que foi trazida aí no relato, né, é de municípios que não têm energia no estado do Pará, né? Então, se não tem energia, claro que a condição de armazenamento, a logística, né, de armazenamento, a própria produção, né,
ela é comprometida quando você não tem energia. Então, de fato, a gente precisa estar atento a isso. E transformar isso, né? E como é que a gente pode transformar isso? A gente precisa participar da execução da política, gente. E, para isso, a gente tem as instâncias de controle social, em que pese muitas delas, né, muitas desses espaços serem cooptados, né, como os conselhos de alimentação escolar, conselhos de saúde, conselhos de desenvolvimento rural, em que pese essa possibilidade de serem cooptados, né, cooptados pela gestão municipal, pela gestão estadual, a gente precisa estar presente nesses espaços, que é o que eu costumo dizer para as alunas, né? Você gosta da alimentação escolar, gosta da execução da política. A alimentação escolar é uma das áreas de atuação da nutrição, né? Sendo corporativista sem ser, né? Mas assim, é uma responsabilidade técnica bem específica a alimentação escolar. Tem muitas estudantes que vêm para a nutrição com esse objetivo, né? De seguir, porque gosta, é um público, é uma política que é diferente, ela atua em vários ciclos, né, da vida, infância, primeira infância, ensino médio, então você tem um público diferente que lida todo dia ali. Eu digo, você precisa participar do Conselho de Alimentação Escolar. Isso é o gato que fica aqui aperreando o meu computador, sabe aqui. Você precisa participar dessa instância, né, porque é nessa instância que você vai melhorar a execução da política, que você vai reivindicar melhorias na política, que você vai fazer as denúncias, né, então, infelizmente, ou felizmente, dá trabalho, mas a gente precisa, né, se apropriar desses espaços que também são de construção política, né? Os biofortificados, quem fez a pergunta, esse também é outro dilema, né? Então, os biofortificados, alguns deles, a partir de pesquisas realizadas pela Embrapa, né, uma empresa brasileira de pesquisa, os biofortificados estão, sim, presentes na alimentação escolar, infelizmente, e concretamente é uma ação pública, né, que vai contra, que choca com todos os princípios do direito humano à alimentação adequada e de soberania alimentar. Os biofortificados, alguém mencionou aí, né? É uma falácia. De fato, a gente assume, eu, Islândia, assumo que os biofortificados é mais uma estratégia deste setor, né, desse sistema alimentar industrial que exclui, né, que contamina, que mata pessoas, que mata a variedade, que mata a diversidade que a gente tem na nossa fauna, nas nossas florestas, nas nossas águas, em tudo. Né? Então, os biofortificados, a gente precisa também estarmos, né, atentos e atentas para essa questão que está vindo muito forte. Sobre a sugestão dos livros de receitas nas escolas, puxa vida, já tem muitas iniciativas dessa natureza, né? Então, vários municípios, no tempo de antes, várias questões no tempo de antes. No tempo de antes, uma ONG chamada ONG Fome Zero trabalhava com um prêmio gestor eficiente da alimentação escolar, né? E esse prêmio trouxe várias experiências, nos registrou várias experiências do país inteiro, de norte a sul, sudeste, centro-oeste, né? De várias experiências de municípios que fazem iniciativas como essas, né? Dos livros de receitas, concursos de preparações, né? E aí se monta jurados e juradas, em geral, jurados e juradas são as próprias fazedoras, né? Fazedoras da comida, as tiazinhas, as merendeiras. Em Minas, eu aprendi outro termo, são as quintandeiras, não sei agora como é que chama, de quintanda, não sei mais, enfim. E um livro de receita como, não sei se a proposta é essa, como política pública, né? Como uma iniciativa da Secretaria Estadual de Educação, ou das Secretarias Municipais de Educação, ou do próprio FNDE, né? Aí vai depender, né? Porque eu acho que quando a gente trata de receita, de preparação, tem que vir de lá, né? Tem que vir do lugar. Então, eu preparar um livro de receita, Cláudia, né? Foi você que sugeriu.
eu preparar um livro de receita para a escola aqui em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, eu vou colocar tapioca, cuscuz, ovo de manhã, no café da manhã, né? Macaxeira, não vai rolar, porque é o que eu gosto. Então, eu acho que são iniciativas importantes que a gente precisa estimular, né? Mas que essas iniciativas, elas partam do lugar, partam da escola, né? Partam do município, porque aí eu acho que gera um outro sentimento de pertencimento, né? Claro que, como você sugeriu, as maioneses de inhame, né? Usar a potencialidade da produção local, daí a importância de se conhecer o que se produz localmente, né? E aí quem vai nos dizer isso não é a SEASA, né? É você conhecer quem produz localmente, o que produz. Então, eu acho que são movimentos aí, por isso essa importância de aproximar quem produz e quem consome, né? Também nessa dimensão da execução da política, como o PENAE, como a alimentação escolar, é fundamental. É isso. Islândia, obrigado. Vamos para o último round aqui, né? Que já está ficando cansativo, não porque a sua fala seja cansativa, e sim por causa do tempo, né? Que vai transcorrendo e as pessoas sentadas aqui em frente com a tela cansa, né? Então vamos para o último round. Eu estou levando bronca, porque eu não estou fazendo todas as perguntas aqui, o pessoal está brigando comigo. Eu peço desculpa, gente. Além da incompetência informática, também tem a questão de tempo, né? São muitas perguntas. A gente vai pegando, selecionando e vão aparecendo. Então, vou fazer o último round, e aí, depois dos seus comentários, a gente já passa a palavra para a Suzana. Então, vou perguntar aqui, uma pergunta que cobraram 3 vezes, né, deixaram bem claro que já falaram 3 vezes. Qual é o seu parecer sobre irradiar alimentos para conservá-los? Tá? A outra aqui, gostaria de saber do Xavier, do programa de Sociologia lá do Federal do Sergipe. Gostaria de saber da professora quais as maiores limitações que ela observa nas estruturas de poder que se contrapõem à soberania alimentar no Brasil. Tem uma pergunta aqui da Suelen Rayane, comentando que você, né, comentou sobre a questão da necessidade de investimentos financeiros para o avanço da agroecologia, e de fato precisa mesmo, né, segundo ela. Infelizmente, os detentores das políticas financeiras bancam, precisam dar mais da abertura para o fomento de agricultores agroecológicos, é um comentário. Na prática, como a agroecologia e a ABA, enquanto instituição financeira, podem contribuir conosco para o desenvolvimento sustentável e responsável, por meio de projetos de turismo, no caso, o Xavier pergunta de maneira mais específica. O Brasil segue um modelo alimentar global, correto? Por isso, queria saber se existem outros grupos de enfrentamentos a esse modelo agroexportador pelo mundo e se existe articulação entre esses grupos. Também tem uma pergunta aqui também, que já levei bronca por não ter feito antes, sobre punks. Então, como popularizar e estimular o uso de punks? Afinal, um mundo tão vasto de alimentos, por que consumimos tão pouca diversidade, né? Então, plantas agrícolas não convencionais, sobre punks, para quem não sabe. E, por fim, vou fazer a última, né? O Paraná tem uma lei de 100% de merenda estadual orgânica até 2030. A pergunta é o que está sendo feito para que isso se torne realidade e se é possível fazer uma política pública para que a merenda das escolas municipais também aplique o uso de orgânicos. Aí tem comentários sobre o PAA, que mesmo com o PAA não, né, tem incentivado a produção de convencional e não de orgânicos. Bem, nós temos aí mais uma série de outras perguntas. Eu peço desculpas às que eu não fiz, mas infelizmente não só esse modelo, né, nós temos uma limitação de tempo. E já deixo, como eu não falo mais, agradeço a todos que vieram. Tivemos picos aí de 140 pessoas simultaneamente ouvindo, Islândia, a sua fala, né? E o que mais que eu ia comentar? Maicon, a lista de... Bem, já comentei, mas mais uma vez reforçando, quem necessita de certificado, por favor, preencha o link. E é isso, Islândia, está com você e depois com a Suzana. Bom, eu vi essa pergunta da irradiação dos alimentos, eu acho que no início já... no início já foi colocado, né? Olha, sinceramente, eu não saberia dizer. Eu não sei. Eu sei que né, existem algumas pesquisas que estão, assim,
correndo literalmente contra esse tempo, né, sobre essa tecnologia da irradiação, especialmente nessa crise sanitária, né, que a gente está vivenciando. Eu, sinceramente, não saberia dizer, não tenho nenhuma opinião formada sobre essa tecnologia de irradiar os alimentos, né, mas eu acho que é uma questão, né, eu acho que é uma questão porque se a gente for parar para pensar um alimento agroecológico, né, qual é a lógica de você passar por um processo de irradiação? Não sei, me parece um pouco estranho, mas a ver, né? O Xavier fala sobre o que é que a gente tem, né, concretamente sobre as limitações que possam, das estruturas de poder que possam influenciar em potencial a questão da soberania alimentar. Olha, Xavier, são várias, né? São várias, mas eu diria que a política, né? A macropolítica, a macroeconomia, elas realmente são determinantes para concretizar, infelizmente, né? No cotidiano, no dia a dia de várias pessoas nos distintos territórios, a soberania alimentar, né? Então, a concentração fundiária, por exemplo, que a gente tem no país, ela é vergonhosa. Então, como é que você vai pensar, pautar a soberania alimentar? O que é a soberania alimentar, né? Em linhas gerais, a definição política conceitual, e que não dá para dizer que é uma definição, porque ela é mutável, né? É você possibilitar aos povos as escolhas, né? As escolhas do que produzir, como comer, o que fazer, né? Como que você vai produzir se você não tem acesso à terra, né? Que é esse meio de produção tão básico, né? Então, eu acho que a concentração fundiária e as nossas definições, né, no campo político, elas são determinantes para as nossas violações que a gente tem nessa linha da soberania alimentar. São várias as violações, decorrência dessa estrutura de poder, né? Então, concentração fundiária e a questão política, que realmente não toca, né? não pauta a reforma agrária como algo prioritário num país que a gente tem e 70%, né, da produção de alimentos que nos abastece, que nos alimenta, vem de uma agricultura familiar e camponesa que quase não tem acesso à terra. Então, se a gente não trabalha isso primeiro, como é que a gente vai trabalhar as outras coisas, né? Então, eu acho que essa é uma questão. Então, a ABA é uma associação, a Associação Brasileira de Agroecologia é uma associação científica, né? É uma associação de produção, de construção do conhecimento no campo da agroecologia. Então, assim, não sei se o Ricardo leu errado, enquanto instituição financeira, nós não somos uma instituição financeira, nós somos uma instituição científica. E o que é que ela pode fazer para a gente, para nos auxiliar? Islane, são perguntas diferentes. Uma é sobre a aba, né, como a aba pode fazer esse enfrentamento, e a segunda é sobre a necessidade de financiamento para a agroecologia. São perguntas separadas. Eu que foi, provavelmente, fiz de forma equivocada a construção da pergunta. Ou eu compreendi errado, né? E coloquei tudo numa coisa só. Mas pelo jeito então, que falou, pareceu, sim, pareceu agência financeira. Pareceu, Agência Brasileira de Agroecologia. Agência Bancária de Agroecologia. Pareceu. Não, mas assim, a ABA, enquanto Associação Brasileira de Agroecologia, ela tem participado de vários momentos importantes para a construção do conhecimento agroecológico, né? Os próprios núcleos de agroecologia, e aí, assim, eu falo de uma forma muito distante, gente, porque eu não participei desse processo da construção do edital, né? Por exemplo, e submeti o edital e também não fui aprovado, o primeiro que saiu lá em 2006, né? Então, assim, mas tem pessoas na aba, a própria Irene, né? A própria Natália, o Fernandinho, a própria Cris, né? O Romier, que estava na gestão passada, que tem os NEAs, né? Como um resultado muito real e positivo, né? Da participação da aba na construção do conhecimento agroecológico. Foi a aba, né, a partir dessas pessoas e outras tantas, a Natália, a Titi, a Luísa, né,
que participaram da construção do projeto de sistematização, por exemplo, dos NEAs, né? Os seminários nacional de educação e agroecologia, então, é resultado desse processo. Então, assim, a ABA, enquanto Associação Brasileira de Agroecologia, tem se feito presente, né? Tem participado de muitas ações no campo das políticas, e também nos coletivos, lá nos territórios, né? Os NEAs são parte da ABA. São muitos professores e professoras e experimentadores e experimentadoras, hoje são sócios da ABA. Aliás, fica o convite aí, né? Fernandinho, Ricardo, Suzana, para reforçar que se associem à ABA, a Associação Brasileira de Agroecologia, para que a gente possa fortalecer os processos. Quais processos? Esses, né? Esses de presença, de atuação. Nós, a partir dos GTs, né, nós temos várias pessoas que estão aí se fazendo presente nas diferentes audiências públicas, né, como estudiosos e estudiosas do tema, e vão, né, nesse processo de construção coletiva. Mas, para isso, a gente precisa manter a associação viva, né? E a associação tem custos fixos. Então, a gente precisa de sócios e sócias na ABA, né? Como as instituições financeiras, né, poderiam potencializar essa construção do conhecimento agroecológico? Aí vai também no campo da construção política, né? A gente tem várias experiências do Banco do Brasil, por exemplo, da Fundação Banco do Brasil, com o projeto Ecoforte, né? Acho que muitas de vocês conhecem, e foram editais assim, que ocorreram nos últimos anos, aí, que potencializaram e muito, gente, muitos processos, né, de agroecologia no campo, né? A gente tem aqui em São João do Triunfo, uma agroindústria fomentada, né, financiada por um edital desse, que está processando milho crioulo. Então, é quirera, é farinha de milho, é fubá, é farinha para polenta, é tudo só entra nessa agroindústria. É pequena, uma agroindústria pequena, mas ela é potente, né? Então, assim, as instituições financeiras, elas precisam também despertar para essa dimensão ambiental e de saúde, né? De saúde no geral, das pessoas e do ambiente, como eu costumo dizer. Sobre os 100%, o Paraná, como estado que, né, assinou lá uma lei dos 100% da alimentação escolar orgânica até 30 anos, né? Então, pois é, tem outras pessoas que estão muito mais gabaritadas, né, que têm muito mais legitimidade para estar falando sobre esse processo aqui do que eu. A própria Karina, da Rede Ecovida, o Ivo Melão, do extinto CPRA, que é o Centro Paranaense de Agroecologia, que hoje foi fundido, né, no Instituto de Desenvolvimento Rural, que participaram de um comitê especial para a elaboração do decreto e etc. E pouco tem se feito, gente. O que eu tenho acompanhado é que ainda não saiu do papel, né? E aquilo que foi proposto como ação mais concreta, infelizmente, não é execuível, né? Então, para a gestão, né? Para a gestão estadual. Então, eu diria assim, que mais uma vez a gente precisa ocupar essas instâncias de controle social e cobrar a execução máxima eficiente da política, né? Então, para isso se montou um comitê, e é um comitê bem combativo mesmo, sabe? São pessoas que estão comprometidas, de fato, que na alimentação escolar do Paraná, nas escolas estaduais, né, e municipais, quem sabe, 100% seja de alimentos, né, orgânicos ou agroecológicos. E aí tem essa questão da distinção dos termos, né, que eu acho que isso é um motivo para uma outra aula. E falar um pouco sobre as PANCs, né, as plantas alimentícias não convencionais. Veja, aí é uma crítica que eu faço ao próprio termo, né? Primeiro, quem definiu que não são convencionais? Não são convencionais para quem, né? Então, plantas alimentícias, vamos falar sobre isso, né? Plantas alimentícias, como potencializar, né? Como democratizar ainda mais o conhecimento. Porque o que é que aconteceu ao longo dos anos? Por que a gente só acha alface, rúcula, couve nos supermercados, né? Existe uma orientação econômica para isso.
Então, as plantas alimentícias que a gente tem aqui, uma infinidade no quintal, elas não têm valor comercial. Então, como democratizar o acesso a esta informação que antes tinha? E por que agora não tem mais, né? Por que nos cursos de nutrição, de gastronomia, né? De engenharia de alimentos, da própria agronomia, né? Por que as plantas alimentícias, com a diversidade vegetal que a gente tem no país, dos mais distintos biomas, por que elas não aparecem? Porque elas não são comercialmente vendáveis, né? Então, a gente tem que, nunca dá para a gente desconectar, gente, a questão alimentar da questão política, econômica e social. Eu acho que esse é um exercício que a gente tem sempre que pensar. E aí é onde a agroecologia entra como, né, potência nesse movimento, porque é a agroecologia que vai nos apresentar as plantas alimentícias, né? Então, só que agora tem o raio da gourmetização, né? Então, passa na TV, receitas super gourmetizadas, tem acho que ela está por aí, a Laura, né? Sem glamour, por favor. Mas aí, quando passa na TV, então você atribui aquele alimento, né, aquela planta, que a tua bisavó comia, a minha bisavó comia, hoje não come mais, porque remete a um tempo de mais precariedade, né? Enfim, não sei quais são os motivos, mas que elas sumiram durante um tempo. Por que elas vêm agora tão potentes? Porque passa na TV, né? Então, assim, como que a gente desconstrói um pouco e valoriza mais o saber que está nos territórios, né? Que está nos quilombos, que está nas comunidades indígenas, que está na agricultura urbana, né? Por que a agricultura urbana ela é tão pungente, é tão potente com as plantas alimentícias? Porque são saberes ancestrais de pessoas que estão nas cidades porque foram expulsas dos seus lugares, né? E hoje se aglomeram em grandes centros urbanos e, em alguma medida, quer resgatar alguma coisa. Então, por que não valorizar esse saber? Eu acho que a gente tem muito, né, muito o que fazer nessa dimensão das plantas alimentícias, muito mesmo, sabe? De catalogar, no campo da biologia, de conhecer, né? Da preparação, a nutrição, das receitas. Muito tem que ser feito e pode ainda ser feito. Daí a importância de você articular saberes e valorizar saberes, né? Não é porque é a universidade que sabe mais do que quem está lá na horta comunitária, lá no Tatuquara, que é um bairro aqui em Curitiba que tem uma grande horta comunitária. Enfim, gente, é isso. Suzana. Ai, que alegria, Islândia, você maravilhosa. Nossa, muita alegria. Última vez que eu te encontrei foi numa prosa, numa roda de conversa lá em Matinhos, na UFPR Litoral. Titi que te levou, e foi uma prosa mesmo em roda e foi muito gratificante. E hoje eu me senti tão grata quanto, assim, né? Mesmo nessa telinha quadradinha, e aprendi um montão, muito grata mesmo, viu, querida? É muito especial tudo que você dinamizou hoje, mobilizou, e somos muito gratos e gratas. E aí estamos juntos no hashtag Agroecologia é o Caminho mesmo, estamos nessa hashtag juntos. E eu também queria só falar uma coisinha muito rápida que, assim, apesar do grande aumento de consumo dos ultraprocessados durante a pandemia, que também traz essa questão do lixo, né? O aumento do lixo junto com isso é um grande problema, mas também a gente tem o anúncio, a boa notícia, né, que você também comentou, do aumento do consumo de produtos vindos da produção de base ecológica, dos produtos orgânicos. Aqui no coletivo de consumo que eu participo em Campinas, e notícia de vários outros lugares, duplicou o número de consumidores, o número de cestas, e nessas várias modalidades. Então é isso, hashtag Agroecologia é o Caminho, né? E aí eu queria...
Oi? Queria agradecer também a Islândia, muito obrigado também pela ótima participação, maravilhosa. Tamo junto, né? Sempre. Sempre, sempre. Nossa, imensa mesmo. Foi, amanhã passou voando, assim, nem parecia que a gente estava na telinha. E eu queria também convidar os estudantes, educandos e educandas que estão na disciplina, que estão matriculados e matriculadas, para fazer um breve intervalo, todo mundo vai passar perfume, depois a gente volta aqui na mesma sala, para a gente fazer os combinados, apresentar a disciplina e fazer os combinados do curso. Mas, Islândia, gratíssima mesmo, viu? Tem um Maicon ainda, tem um Maicon. Gente, nós temos uma cultura. Olha eu. Maicon, cadê ele? A síntese poética do espaço. Michael? Oi, gente. E presente para a Islândia. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí essa, eu não vou chamar nem de palestra, professora, eu vou chamar de prosa, porque eu sinto que a prosa ela é mais gostosa, ela é mais produtiva, a gente aprende mais. Então, agradecer, eu queria dizer que eu saio daqui alimentado, né? Então, de tanto saber, de tanta coisa boa. E aí, falando um pouquinho, eu costumo escrever uns versos de vez em quando, e aí, falando um pouquinho dessa manhã, não pude fazer muita coisa por conta do tempo, mas eu pude dizer o seguinte: nesse espaço de saberes, para debater a alimentação, seguimos alimentados pelo diálogo e interação. Lutamos no dia a dia, pois através da agroecologia faremos revolução. A revolução do campo alcançará a cidade, garantindo à população o alimento de verdade. Ouvindo a Islândia falar, percebi que soberania alimentar é um ato de liberdade. A mística da agroecologia é algo que a gente vive. Os sonhos aqui sonhados, é preciso que os cultive, sigamos nessa construção, fazendo revolução e gritando pátria livre. Então, é um pouco disso. Obrigado aí, gente. E sigamos nessa mística aí, né? A gente só vai ter uma sociedade livre, justa, igualitária, quando todo mundo tiver soberania para produzir a sua própria comida, o seu alimento de verdade, com qualidade, longe aí dessas amarras que o capitalismo nos impõe. Gratidão. Arro. Maravilha, maravilha. Resistência e rebeldia sempre. Exatamente. Tchau, eu queria... gente. Professor, ainda aqui, eu queria pedir, porque como a gente sabe que nós estamos em tempos bem difíceis, né? Pandemia, coronavírus e tudo, e aí eu penso que ainda nessa mística do alimento, a gente se alimenta com as palavras, com esse diálogo, com essas interações daqueles que a gente encontra e que pensa e que compartilha dos mesmos ideais que a gente. E aí, para todos os participantes desse encontro, dessa prosa, eu queria deixar dito também a importância da gente seguirmos acreditando que dias melhores virão, né? E para que vocês tenham certeza disso, vou compartilhar uma segunda poesia de um amigo meu, o poeta Maviael Melo, porque sem agroecologia, sem cultura, não existe agroecologia, então a gente precisa chegar com cultura também, né, com a poesia, com a festa, com a mística, que é isso que alimenta a gente. Maviael, falando sobre esses tempos difíceis, disse: eu tenho comigo a esperança que um dia, depois que passar essa estranha loucura, que os homens percebam que a essa altura a busca do ouro já não tem valia, que no olhar do outro é que se inicia o cuidado e o zelo, mudando a postura, que nada mais somos, além de gordura, e o muito guardado não tem serventia. Ainda acredito nessa humanidade, que nada é acaso e o bem, na verdade, depois disso tudo, prevalecerá. Um ser mais humano, mais perto, mais justo, passar dessa onda e o mar desse susto, a todos os povos, mais amor trará. Então, sigamos acreditando nisso, minha gente. Muito obrigado por vocês terem estado aqui.
Su, então só reforçando, né? Obrigado, Islândia, mais uma vez também. Maicon, né? Beijo, Islândia. Obrigado. O Maicon, como eu falei, além de nosso repentista, também foi nosso técnico de TI, então o sucesso do nosso trabalho foi graças a ele. Superou todas as expectativas, Islândia, e todos compareceram, todos que participaram. E é isso, né? Fica o convite. Então, voltamos daqui a 15 minutos, certo? Os estudantes que têm interesse em cursar a disciplina ou que já se matricularam na disciplina, são disciplinas é uma disciplina de pós-graduação. Então, aí, daqui a 15 minutos, a gente se encontra nesse mesmo bate local aqui, tá bom? E tamo junto. Obrigado, Islândia. Um grande beijo. Beijo, Islândia.